Mais uma questão aí da escola naval. Para x maior que zero, o valor mínimo de x elevado a x é obtido para x igual a... Pausa o vídeo aí, pessoal, tenta resolver, tá? Depois solta para ver a solução. Uma questão de cálculo, né? Escola naval, EFON, esses vestibulares mais pesados aí militares caem limite, derivada, integral, que é assunto de, hoje em dia, de terceiro grau. Já foi assunto de segundo grau. Hoje em dia é dado no terceiro grau de qualquer curso aí de ciências exatas. Então, para x maior que zero, o valor mínimo de x elevado a x. Então a nossa função aqui é y igual a x elevado a x. Essa é a função. Eu quero minimizar essa função, tá? Bom, então a primeira coisa aqui é tentar tirar esse x aqui de cima. Isso é feito aplicando o logaritmo, né? Porque é a ferramenta que você consegue trazer um expoente para baixo, sem alterar a função. Então eu vou aplicar um logaritmo dos dois lados. Que logaritmo é esse que eu vou aplicar? Você pode escolher a base. Como ele colocou aqui uma letra C com um número neperiano, ó, me deu a dica, né, de aplicar o logaritmo neperiano. Então, o logaritmo neperiano de y é igual ao logaritmo neperiano de x elevado a x. Aí eu caio na regra, na propriedade de logaritmo, o expoente vem para frente. Então fica o logaritmo neperiano de y é igual a x vezes o logaritmo neperiano de x. Se eu quero maximizar ou minimizar uma função, eu tenho que achar o ponto crítico dessa função. E isso é feito derivando a função. Então eu vou derivar dos dois lados para achar a derivada de y. Só que aqui eu tenho o neperiano de y. Como y é uma função de x, então eu tenho que usar a regra da cadeia. Derivada de neperiano é o inverso da função. Então 1 sobre y vezes a derivada de y. Regra da cadeia. Quem não conhece tem que estudar essa matéria aí. Tá? Então 1 sobre y vezes y' é igual. Aí deriva do lado de lá. Derivada de x vezes neperiano de x, ó, derivei dos dois lados. Eu caio na derivada do produto. Como é que é a derivada do produto? Deriva o primeiro, 1. Repete o segundo, neperiano de x, mais. Agora é o contrário, repete o primeiro e deriva o segundo. Derivada de neperiano de x é 1 sobre x. Então ficou assim, ó. Y' sobre y é igual a neperiano de x mais 1. Né? Porque esse x corta com x. Como eu quero apenas a derivada de y, eu vou trazer esse y para o lado de cá. Então vai ficar y' é igual a 1 mais neperiano de x vezes y. Ou seja, y' é igual a 1 mais neperiano de x vezes o y é x elevado a x. Então essa é a derivada da função y igual a x elevado a x. Como o x é maior que zero, esse fator aqui, ó, é estritamente positivo. Ele é sempre maior que zero. Então, eu tenho que estudar o sinal apenas do primeiro fator, que é 1 mais neperiano de x. Porque esse x elevado a x é sempre positivo. Bom, para fazer isso, pega a derivada primeira igual a zero, para achar o ponto crítico. Então, 1 mais neperiano de x é igual a zero. Vai ficar neperiano de x igual a menos 1. Então, aplicando a definição de logaritmo, x é igual a e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre e. Ó, já apareceu lá uma das opções, tá vendo? Então, agora eu vou fazer o estudo do sinal. Ó. Sinal da derivada primeira. Sinal da derivada. Ó, coloco na reta o ponto crítico, que é 1 sobre e, certo? E x é maior que zero, né? Então aqui, ó, o limite é o zero. Em 1 sobre e, o e é 2, não sei quanto. Então isso daqui vai dar próximo de
0,5, entendeu? 0,4 ou 0,3, alguma coisa assim. Se eu substituir aqui, ó, o neperiano, o logaritmo neperiano de 0,3 ou 0,4 é negativo. E depois, se eu pegar um valor acima de 1 sobre E, o logaritmo neperiano já vai ser positivo. O E, por exemplo. Neperiano de E na base E é 1, positivo. Então, no estudo do sinal da derivada, quando eu tenho um sinal de menos, significa que a função está decrescendo. Quando eu tenho um sinal de mais, significa que a função está crescendo. Então, o que acontece com essa função na vizinhança do 1 sobre E? Ela decresce para depois crescer. Então, 1 sobre E é realmente um minimante. É um ponto de mínimo. Então, essa função tem mínimo quando o x é igual a 1 sobre E, que é exatamente o que nós temos na letra C. Então, a resposta é a letra C. A questão em si não é tão difícil. O problema é que esse assunto não elenca mais o conteúdo programático de nível médio, né, no antigo segundo grau. Então, tem que estudar a parte. Quem vai fazer esses concursos aí mais pesados que caem em cálculo tem que estudar limite, derivada, integração à parte, porque não se dá mais isso no segundo grau. Tá legal? Então, se essa resolução for relevante, dá um likezinho aí para fortalecer o canal. Beleza?